Meus irmãos, o texto de hoje é um texto muito conhecido nosso, mas para tratar do tema que foi proposto pela diretoria da UPH, não tem como a gente fugir dele. E eu quero convidar todos vocês para abrirem a sua Bíblia em Efésios, o capítulo 5, e dizer de antemão que uma parte das contribuições que tem essa apresentação veio exatamente deste livro Lar, Família e Casamento, de autoria do Dr. Davi Merck. Ele é um professor do Instituto Bíblico Palavra da Vida, aqui em Atibaia, e ele gastou vários anos fazendo este compêndio aqui, e ele tem uma visão e uma especialização na área de família. Então esse material é muito interessante ter, e algumas coisas eu obtive em diálogo com ele. Quero saudar então os irmãos da UPH e os irmãos da Mocidade. Temos alguns poucos representantes, mas temos, né? Alguns que estão olhando para a família já com algum cuidado maior, não é? Isso. Então eu fico feliz e honrado pelo convite que eu recebi. O texto começa no versículo 25, mas antes de ler o 25, eu queria dar um contexto aqui da passagem. Efésios capítulo 5, o parágrafo aqui na nossa versão da Nova Almeida atualizada, começa no verso 21. E os versos 21 até 24 vão trazer alguns conceitos importantes para a gente, para nós entendermos o contexto no qual Paulo está inserindo a família, tá bom? Ele começa assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse princípio de sujeição mútua é um princípio que se aplica na igreja, porque na igreja nós devemos lembrar que os crentes recebem dons do Espírito para ministrarem uns aos outros, de maneira que a gente se ajuda na igreja. Nenhum de nós é completo, nem pastor, nem presbítero, nem diácono, nem presidente de sociedade, ninguém é completo, a gente se complementa, porque você tem conhecimentos que eu não tenho e eu tenho conhecimentos que você não tem. Então a gente se completa, a gente precisa da igreja exatamente por este fator, porque a gente se completa e a gente se torna crente superior a nós mesmos, quando nós nos completamos, quando nós somos incentivados, orientados, admoestados, corrigidos, e orientamos, e corrigimos, e ajudamos o próximo. Então, este intercâmbio faz com que nós sejamos crentes mais efetivos e mais produtivos. É indispensável que a gente tenha amizade, é indispensável que a gente tenha humildade, para aconselhar e ser aconselhado, né? Então, Paulo vai aplicar esse conceito para dentro de casa, e isso é uma coisa que a gente tem que guardar. Quer dizer, nossa esposa tem alguma coisa para contribuir para a gente? Tem. Ela é completa? Não. Eu sou completo? Não. Então, neste sentido, nós temos que nos lembrar que o exercício da autoridade, que a gente vai discutir daqui a pouco, é um exercício em que a gente se percebe necessitado de ajuda, em que a gente se percebe pequeno, em que a gente se percebe como aquele que não sabe tudo, e que não faz tudo, e não interpreta tudo de maneira adequada. Aí ele entra no campo das esposas, e não é o nosso foco aqui, nós vamos pular, mas vamos ler. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido,
uma mulher só pode se sujeitar a um homem, que é o seu marido. No caso dela ser solteira, ao seu pai, ou ao seu irmão quando falta o pai, sei lá, alguém. Mas nós não vamos entrar na questão da sujeição aqui, da esposa para o marido, porque não é o nosso foco, mas é o próprio marido. E Paulo explica porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, não é? Então este conceito é muito interessante. Você precisa se posicionar como cabeça da sua mulher. Esse é o seu lugar. Essa é a sua posição dentro da casa. Você é o cabeça dela. Não é o que você pensa por ela. Não é você que pensa por ela. Ela não tem cérebro e você tem que pensar por ela. Não é isso. Ela eventualmente pode saber muito mais do que você. Geralmente os homens fazem uma faculdade e ficam aí. Uma mulher que se dedica à educação, vai para o mestrado, vai para o doutorado. E às vezes a gente tem uma mulher cultíssima dentro de casa e um marido ignorante, no sentido de falta de estudos. Pode acontecer isso, esse desnível muito grande entre os dois. Mas você continua sendo, de acordo com o princípio criacionista, o cabeça da sua esposa. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. E você tem como paradigma a pessoa de Jesus para dirigir a sua casa. Como Jesus dirige a igreja. A partir do verso 25, que diz assim: maridos, que cada um de vocês, está lá na tela, ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. E vocês, pais, agora o capítulo 6, verso 4, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quero falar um pouquinho que o que caracteriza essa passagem é o amor de Cristo. O amor de Cristo, nesta passagem, é a referência para todas as coisas. Quando a gente pensa no amor de Cristo, a gente naturalmente tem que juntar a natureza divina de Cristo, que é o amor sacrificial, que é o amor de Deus pelos pecadores, não importa o quão pecadores eles tenham sido, Ele os ama, é um amor incondicional. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, mas tem o lado humano em que Jesus Cristo falou do seu amor, mostrou o seu amor, derrubando todos os preconceitos, todos que você possa imaginar. Ele conversou com mulheres em público, o que era proibido para o judeu. Ele tratou mulheres como discípulas dele. Ele aceitou os donativos das mulheres que andavam com ele para financiar o ministério. Ele
consertou a vida de prostitutas. Ele conversou com mulheres prostitutas, em público. Ele defendeu as mulheres dos seus acusadores. Ele fez uma porção de coisas que estão relacionadas a um amor autêntico. Então, como homem, como natureza humana, ele demonstrou um amor incondicional pelas pessoas. Quando a gente fala deste amor de Cristo, nós temos que nos lembrar, então, que esse amor é sacrificial e a gente não tem esse amor, esse nível de amor. A gente consegue amar com relativo desprendimento, porque a gente carrega dentro da gente o egoísmo, a gente carrega dentro da gente a incompreensão da necessidade do outro, a gente carrega uma série de vexames, de deficiências que são naturais à nossa pessoa. Então a gente não é como Jesus, mas o papel do crente, como nós oramos aqui, como Lerose orou, é imitar Jesus. Então o esforço do cristianismo é fazer com que a gente a cada dia seja moldado segundo a pessoa de Jesus Cristo. Consequentemente, quem se aproxima de Jesus Cristo vai começar a desenvolver o amor. É interessante, vai começar a amar no estilo dele. E é muito interessante um homem pensar em amor como Jesus pensou, porque é um amor prático. Não é um amor teórico, não é um amor platônico e não é um amor sexual. É mais do que isso. O sexo está envolvido nessa questão do amor. E os maridos têm, inclusive, a responsabilidade de praticar o sexo no casamento. Tá certo? Porque se eles compreenderem o amor de Cristo, eles vão conceder à sua esposa o que ela necessita. O verdadeiro, não é a pauta do dia, mas o verdadeiro amor sexual não é eu me satisfazer, mas satisfazer a minha mulher. Se eu conseguir satisfazer a minha mulher, eu cumpri o meu papel sexual. É diferente, né? É completamente diferente do mundo. E, em se tratando do amor de Cristo, a gente tem que fazer mais uma observação, que é a seguinte: a Bíblia não encara o casamento como um costume social. A Bíblia encara o casamento como uma metáfora, uma figura do relacionamento que Deus tem com a humanidade, especialmente com seu povo, com a sua igreja. Então, toda vez que a Bíblia fala de casamento, ela lembra que Deus se posiciona como o marido e o povo de Deus se posiciona como a esposa. O David Merck, então, ele fala algumas coisas. Quando você pensa no amor de Cristo, você tem que se lembrar que a humanidade estava cega e não podia exigir de Deus nada. O amor de Deus, o amor de Cristo é oferecido, é doado. Então, o crente precisa entender que quando ele entra numa relação de casamento, o papel dele é oferecer o seu amor. Não é receber amor. O que dá certo numa relação e que faz com que ela seja longa é o fato de que você entra no casamento para servir e não ser servido, para abençoar e não ser abençoado. O ser abençoado é uma consequência. Então, pensa na sua mulher.
Como é que você a abençoa? Como é que você demonstra que você a ama? Quando ela está bem e você faz tudo para que ela esteja bem. Quando você quer que ela esteja em paz. Então, em primeiro lugar, o amor de Cristo é oferecido. Em segundo lugar, o amor de Cristo aplicado na vida do casamento não é uma opção, é um dever, é uma ordem. Do mesmo jeito que Deus disse, que Jesus disse que a gente deve ir por todo o mundo e pregar a toda criatura, nós temos que entender que quando a gente entra num casamento, a gente tem a ordem bíblica de amar a nossa esposa. É ordem. Você não tem opção. Então, você precisa avaliar até que ponto o seu casamento está mantido em cima dessa configuração. Terceira coisa que o Merck aponta é que o amor de Cristo, graças a Deus, não é o amor que a gente consegue gerar. Olha, eu estou casado há 48 anos. A mulher por quem eu me apaixonei tinha uma configuração. Em junho agora, ela chega aos 70 anos. Não é a mesma coisa. Fisicamente, mudou muito. Sofreu muito. Perdeu vários acessórios. Como nós, né? A gente parece carro velho, né? Cheio de botão no painel. Aí você diz assim, o que é isso aqui? Que botão é esse aqui? Ah, esse aqui era do ar-condicionado, mas não funciona. A gente é mais ou menos assim, né? Está de pé, mas não tem vesícula, não tem apêndice, não tem isso, não tem aquilo, fez vasectomia, tirou, não pôs, aconteceu. Mais da metade da dentição não é verdadeira. Não é isso? Não é? Você é todo substituível, só não... não é? Tá, parece bonito, mas não é. Minha esposa diz assim, não me deixa lembrar que eu sou uma fábrica de bactérias. Porque a gente é uma fábrica de bactérias. A gente carrega no corpo milhões e milhões e milhões de criaturas. Então a gente é um ser, um ente vividamente poluído, vividamente populacionado. Tem muita população aqui dentro. Quer dizer, quando a gente para pensar no que a gente pode produzir, esse é um ponto importante. No amor de Cristo está a provisão do Espírito Santo. É só você lembrar Gálatas, capítulo 5, que diz que o fruto do Espírito é amor. E aí vai, uma lista muito grande, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, uma pessoa, um marido que se dispõe a ser um marido como Jesus, vai procurar ajuda no Espírito Santo de Deus. É muito interessante a gente olhar então o casamento sob esse enfoque. Você quer ser um bom marido? Você precisa do auxílio do Espírito Santo para ele derramar o amor dele no seu coração para você espelhar esse amor para com a sua mulher. Quer dizer, o casamento proposto na Escritura é uma outra realidade. É uma outra realidade. Você vai passar pelas mesmas agruras. Falta de dinheiro, falta de emprego, eventualmente, enfermidade, problemas de relacionamento. Isso existe porque a gente é pecador, mas nada substitui a ação do Espírito Santo em você, quando você, como marido, exerce a sua função de marido, ungido pelo Espírito Santo de Deus. É
É outro panorama. E você nem percebe que você está sendo um marido bom. Porque o Espírito Santo não bate nas costas e diz assim: parabéns, cara, você é ótimo. O Espírito Santo, pelo contrário, vai dizer: você não está fazendo direito. O Espírito Santo vai fazer com que você seja estimulado a melhorar. Então é muito interessante olhar que você não está sozinho no processo de ser marido ou de ser pai, porque você não depende do seu sentimento pessoal, é obra do Espírito Santo. E, por último, Davi Merck faz essa observação, que o amor de Cristo não é emocional. É claro que você pode ter, assim, emoção, não é? É claro que você pode ter todos os sentimentos, mas o amor é muito prático. O amor é ação. O amor é ação. Basicamente, o amor é friamente calculado. Porque você tem que agir. Você tem que sair da sua imobilidade e partir para a atitude convertida em ação. Muito bem, passado isso, nós voltamos para o texto e nós olhamos o primeiro segmento que eu quero separar aqui. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa com o amor que o Espírito Santo dá, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Dá para observar aqui que o paradigma do amor proposto é o amor de Jesus Cristo pela igreja. Então nós vamos recordar uma pergunta do breve catecismo, que mostra que Cristo, entre outras funções que ele exerceu, ofícios que ele exerceu o ofício de sacerdote. E como sacerdote, a pergunta é: como é que ele exerce as funções de sacerdote? A resposta é: Cristo exerce as funções de sacerdote oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Para mim, os três elementos necessários para a gente compreender o nosso sacerdócio em casa é exatamente olhar para Jesus Cristo, no sentido de que ele se entrega. No caso do casamento, a gente se entrega a quem? A dona esposa. E se dispõe a morrer por ela. Sabe aquela mulher que a gente levou para o altar, prometeu amar, honrar, cuidar dela, ser fiel a vida toda? Isso é morrer por ela. Aquele voto no altar é o morrer por ela, é o manter esse compromisso, custe o que custar. Custe o que custar. Em outras palavras, o exercício desse sacrifício é exatamente ser honesto com aquilo que falou. Eu jurei, eu prometi que eu ia honrar minha mulher. Eu prometi que eu ia cuidar dela. Eu prometi. Então, por conta dessa palavra, eu vou cumprir. Vocês estão vendo que o amor nem sempre é gostoso? Nem sempre é satisfatório, porque às vezes acontecem crises dentro do casamento que você diz assim: estou cheio, não quero cumprir. Mas o sacrifício está exatamente no ato de cumprir. Não, eu prometi
eu vou ser coerente com aquilo que eu falei, a minha palavra não vai voltar atrás agora. E num certo sentido, isso satisfaz a justiça de Deus, porque Deus é testemunha do nosso casamento. Isso está escrito lá no Antigo Testamento, que Deus ficou irado com Israel, porque os homens trocaram as mulheres, por qualquer motivo, para se casarem com mulheres não judias. E Deus ficou indignado com eles, porque ele foi testemunha, pessoalmente, do juramento que o homem fez. É meio complicado, né? Você se lembra quais foram as testemunhas do seu casamento? Bom, de qualquer maneira, quando eu penso nas testemunhas, quando eu penso nos compromissos, quando eu penso nas coisas que eu disse naquele dia, eu estou satisfazendo a justiça de Deus, porque Deus foi minha testemunha também. E aí, qual é o objetivo do trabalho de Cristo? É reconciliar-nos com Deus e, ao mesmo tempo, interceder continuamente por nós. Como é que eu então respondo dentro da minha casa como um sacerdote? Quando eu pratico a justiça de Deus, cumprindo o meu compromisso, quando eu intercedo pela minha mulher e pelos meus filhos. Eu não sei quanto tempo você gasta pensando, colocando no altar de Deus a sua mulher e os seus filhos, não é? E ao mesmo tempo, reconciliando, reconduzindo toda e qualquer situação para Deus. Por exemplo, está faltando dinheiro em casa. Que palavra você pode dar para sua mulher? Entendeu? Fala, olha, vamos ficar calmos, Deus proverá. Porque o ofício é sacerdotal, não é bancário. Esse lado do marido é o lado de fazer a esposa confiar no Senhor. É o lado de levar os filhos a confiar no Senhor. É o lado de interceder, é o lado de se quebrar, de gastar tempo diante de Deus orando pela família. É o tempo de fazer justamente as pessoas se aproximarem de Deus. Quem tem que fazer isso é o marido, é o homem. É o homem. O homem tem que exercer o papel de sacerdote. Então, o David Merck faz algumas perguntas que eu vou deixar vocês pensarem aí. Eu só vou citar as perguntas, mas vocês pensam, por favor. Sou o primeiro a abrir mão dos meus direitos? Sou o chefe de família, eu tenho direito a buscar meu chinelo. Eu quero o maior pedaço de bolo. Eu sou o patrão, sou eu que ponho o dinheiro em casa aqui, vocês vão fazer o que eu quero. É assim que funciona? Ofereço-me para fazer as tarefas desagradáveis pela casa ou espero que a minha esposa as faça? Eu dou mesada para ela para isso, ela que se vire. Eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado, ela que se cuide. Existem vários filmes de comédia em que o marido diz, você não faz nada. Aí ele fica em casa e ele se borra todo, porque ele não é competente para ajustar o que a mulher faz. Ele não dá valor, ele dá valor para o trabalho dele. Para mim o importante é o que eu faço, não o que você faz. Mas você está agindo pelo amor de Cristo agora, não pelo seu. E a pergunta que se faz é, tem coisa desagradável, tem coisa ruim, tem coisa que precisa ser feita, alguém precisa fazer, sou eu que vou fazer. Né?
ou eu espero que a minha esposa faça? Terceira pergunta que ele coloca: quando eu chego em casa, apesar de um dia duro de trabalho, faço o possível para aliviar minha esposa das tarefas pesadas que ela carrega? Porque o trabalho de casa é duro, gente. Eu não sei quantos de vocês estão habituados a varrer. Você já viu a dor nas costas que dá? É dureza. É muito difícil. Então, você entra numa outra função além de ser um sacerdote. Você entra na função de pastor. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que você está pensando? Você apresentar para você mesmo uma mulher bonita, saudável. Não é uma mulher que se emboneca, porque a Bíblia diz que a verdadeira beleza de uma mulher não está no fato dela se embonecar. Então, deixar sua esposa feliz não é empetecar sua mulher com tudo que ela quer, porque às vezes você tem que dizer: não, querida, isso aí não é bom para você, isso aí não faz bem para você, então não. Eu sou contra. Mas tem hora que é necessário você dar para ela as condições a fim de que ela venha a ser uma grande mulher. Como é que ela se torna uma grande mulher? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que me encantou muito na minha mãe. A mamãe fez 6 meses de escola durante a vida inteira dela. Ela mal aprendeu a ler e a escrever. A mamãe foi tesoureira de SAF muitos anos. Foi presidente de SAF muitos anos. Viveu com o meu pai 72 anos. Uma das pérolas da minha mãe foi o seguinte: Moisés viveu 40 anos no deserto sozinho, depois ele teve que aguentar mais 40 anos o povo de Israel. Eu aguentei seu pai 72 anos, muito mais do que Moisés. E aguentou mesmo. Papai não era fácil. Se ele tivesse aqui, ele dizia assim: eu sei que eu não sou fácil, mas não muda. É sempre o mesmo jeitinho. E a mamãe aguentou o papai. Quando ele morreu, a minha sobrinha pegou o celular e disse assim: mãe, fala com todo mundo. E a mamãe disse assim: meus filhos, seu pai e eu vivemos 72 anos juntos, mas Deus quis levar ele agora, e foi bom para ele, porque ele estava sofrendo muito. Eu quero dizer a vocês que eu estou consolada, que dentro do meu quadro de saúde eu estou bem. Fiquem tranquilos, não tenham preocupação comigo, eu estou sendo cuidada. E eu fiquei prestando atenção naquela mensagem sobre 2 aspectos: o conteúdo da mensagem em si, mas eu fiquei pensando no português que ela usou. Não tinha gíria, os verbos estavam sendo colocados todinhos nos tempos gramaticais adequados, os S's não faltavam, a concordância verbal estava absolutamente correta. Eu liguei para ela, eu disse: mãe, eu fiquei impressionado com seu recado por 2 coisas. Primeiro, como a senhora está bem, espiritualmente bem, tranquila, ciente, triste, mas ciente de que Deus está com o papai. Mas eu queria dizer para a senhora que eu fiquei impressionado com o seu recado, com o português que a senhora usou no seu recado. E eu lembrei que a senhora fez 6 meses de escola. Ela disse assim: foi seu pai me ensinou a falar.
foi seu pai. Seu pai me ensinou a falar. Vocês estão vendo como é que um marido investe na sua mulher? No cotidiano, no dia a dia. O que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo morreu pela igreja. Ele santificou a igreja com o seu sangue. Ele exigiu que a sua igreja fosse batizada e praticasse a ceia do Senhor para lembrar dele. Ele exigiu essas coisas, mas o sacrifício dele foi tão intenso que a resposta de Deus é que este povo que está sendo preparado para se encontrar com Jesus é um povo que está sendo aperfeiçoado a cada dia. E Paulo usou isto para dizer que o tratamento que a gente deve dar para a nossa esposa, pastoral, é um tratamento de qualidade, de investimento na vida dela. E não cessa. Então eu peguei aqui a confissão de fé para lembrar a obra de Jesus. E diz assim: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote, rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Pronto, essa é a qualificação do marido. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. É claro que nós não fazemos isto com a nossa esposa, mas a ideia do texto é fazer com que a nossa esposa ganhe com a nossa presença e que ela venha cada vez mais ser uma grande mulher. É necessário investir na cultura dela, é necessário investir naquilo que ela vê, naquilo que ela quer, naquilo que ela precisa. É necessário trabalhar no sentido de que ela venha ganhar postura. Você coopera nisso. Não é a mulher ser do jeito que você quer. Que a gente desenha uma mulher e a gente diz assim: minha mulher tem que ser assim. Não. Abre a sua janela e enxerga mais longe. Você tem que dar espaço para a sua mulher fazer coisas que ela sabe fazer. Você tem que abrir espaço para a sua mulher ter a criatividade que ela precisa ter. Você precisa incentivar sua mulher a fazer coisas que ela é competente para fazer. Você precisa abrir mão da presença dela, muitas vezes, para que ela se expanda como mulher. Vamos fazer o contrário. Vamos lembrar Provérbios 31 e vamos nos lembrar de que o marido daquela mulher virtuosa é conhecida por causa dela. Tamanha a postura dessa mulher, que o marido dela é conhecido pela força dela. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, nesse sentido, a tarefa de pastor da sua esposa e pastor dos seus filhos é uma obrigação nossa, como maridos cristãos. Então, vem lá as perguntas do glorioso Davi Merken. Às vezes eu falo David, às vezes Davi, não é? Mas vocês entendem que é a mesma pessoa, não é? Primeira pergunta dele: proporciono momentos para que a minha esposa tenha um tempo a sós com Deus, inclusive ajudando as crianças pequenas, quer dizer, eu cuido das crianças para ela orar, para ela se gastar diante de Deus. Segunda pergunta: compartilho com a minha esposa o que Deus está fazendo em minha vida? Na verdade, meus queridos irmãos, quando nós pensamos no nosso pastoreio,
nós temos que tratar não só de assuntos supérfluos, mas de assuntos espirituais. Olha, Deus está trabalhando na minha vida, nesta área, naquela área, Deus está me ajudando aqui, Deus está me ajudando ali. É a sua experiência compartilhada com a sua mulher. Não é? Dirijo sempre que possível um tempo devocional com a minha família, oro com a minha esposa. Esse é um trabalho necessário, constante do marido crente. Fala, mas a minha mulher ora bem melhor do que eu. Eu não sei orar, eu falo meia dúzia de palavras e some tudo. O que eu faço? Pega a Bíblia. Leia um salmo. Deixa a Bíblia falar no seu lugar. Se você não tem vocabulário, se você não tem como falar, se você diz assim, não, eu não sou teólogo, eu não entendo das coisas espirituais, pega a Bíblia. Leia uma passagem para ela, escuta, vamos ler juntos isso aqui, eu quero ler com você isso aqui. Eu preciso ler com você isso aqui, porque isso aqui vai fazer bem para nós dois. Então, assuma essa função de pastor. Eu sei que para alguns é muito difícil, mas começa assim, colando. Colando. Então, ore com a sua esposa, não é? E não dê bandeira para o pecado. Confronta, disciplina o pecado na vida da família. O que está errado, está errado. Então precisa recomendar o que assistir no Facebook, no YouTube, no Instagram, o que assistir na TV, tem que policiar isso, porque os nossos filhos, a nossa esposa, nós mesmos somos contaminados, então precisa pastorear. Do mesmo jeito que pastorear, precisa ser cuidador, porque o texto diz assim, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eu queria pegar a última frase desta perícope aqui para dizer o seguinte, que Cristo não está lidando com o próprio corpo. Ele deu o corpo dele por nós. Ele está tratando do corpo que é a igreja. Então, como é que ele trata do corpo da igreja? Ele trata os seus crentes, ele cuida dos seus crentes, ele intercede por seus crentes, ele alimenta os seus crentes. Então, quando eu olho para esta metáfora de Cristo com o corpo dele, que é a igreja, eu tenho que pensar que o corpo que eu tenho que cuidar não é o meu corpo, mas o corpo da minha mulher. Só por curiosidade, abra lá em 1 Coríntios 7. Você vai entender um pouco melhor essa questão do que pertence a você e do que pertence a ela. Capítulo 7 de 1 Coríntios, verso de número 4. Pois é, o que o texto nos diz, a esposa não tem poder sobre o próprio corpo, o seu próprio corpo, e sim o marido, e também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não é engraçado isso? Este corpo pertence à sua mulher. Se você pegar esse corpo e der para outra mulher, você é um adúltero, um ladrão, porque você pegou um corpo que não te pertence no casamento para dar para outra pessoa. O adultério é roubo, porque você se apropria de uma coisa que não é mais sua para dar para outra pessoa. Interessante, né? Em compensação, o corpo que você tem como propriedade é o dela.
que ela está fazendo com o corpo que é seu? Entendeu essa brincadeira? Como é que ela está envelhecendo? Ela se trata? Ela se cuida? Ela se alimenta adequadamente? Ela está sendo preservada? Eu estou cuidando disso? Porque é esse o meu papel. Então, se ela vai para um lugar que tem dificuldade de trabalho, que tem dificuldade de coisa, o que eu tenho que fazer? Eu me permita dar exemplos próprios, mais uma vez. De vez em quando, no entardecer, o ambiente vai ficando escuro paulatinamente, não é uma coisa assim, pá, de dia vira noite, é uma coisa paulatina, não é? E a minha mulher está lá jogando os joguinhos dela, né? Depois de uma tarefa, ela vai lá e fica jogando lá no tablet dela lá, ela fica jogando o joguinho dela, e a coisa vai escurecendo, e ela não nota que está escurecendo. E eu fico preocupado com o olho dela. Porque vai forçando. Qual é o meu papel? Eu vou lá, mais do que depressa, e acendo a luz. Aprendi a fazer isso. Mas até acender a luz é uma coisa tão idiota, né? É uma coisa tão pequena, tão insignificante, mas é uma coisa que você fica assim antenado. E é muito interessante quando você se acostuma a ficar antenado com as necessidades da tua mulher. E aí, então, a gente percebe essa troca de experiência em coisas pequenas. Às vezes eu estou trabalhando, chega um cafezinho, eu falo, nossa, o que eu fiz para merecer isso? Eu não vou dizer para ela, era a sua obrigação. Não, foi espontâneo, foi uma coisa que nasceu assim, da gentileza. E isso, gente, não tem preço. Então, você precisa de ajuda? Onde eu posso ajudar? Que tarefa eu posso fazer? Porque às vezes ela tem prioridade. Então você escuta o que ela tem para dizer e você vai cuidar. E aí, este é o modo como você acaba se amando. Você nem liga para você. Mas como Jesus Cristo não ligou para si mesmo, ele foi para o sacrifício e ele morreu pela igreja, para ganhar a igreja para si. Esse é o ponto específico do cuidado do marido. Ele investe na mulher dele e ele acaba sendo feliz por conta disso. Então, mais algumas perguntas. Defendo minha esposa contra ataques de terceiros, inclusive membros da minha própria família, minha mãe, a sogra, né? Minha mãe, minha irmã, meu pai, meus irmãos. Eu defendo. Segunda coisa, eu sei quais são as dores que a minha esposa está enfrentando hoje e faço o possível para aliviá-las delas. Terceiro, eu proporciono o que for possível para cuidar da sua saúde. E a última coisa que eu gostaria de destacar, dentro da área com a esposa, é esta fala em que Paulo lembra o livro de Gênesis: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, que Cristo deixou o seu pai, não é? Se uniu à igreja e se tornou uma só carne com ela. Então, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. E eu queria falar um pouco do homem deixar a sua casa. Porque, na verdade, o que acontece é que nós somos
uma família inédita na Terra. Pensa só, não existe ninguém igual a ele na Terra. Pode existir na aparência, mas não na genética, não nos dados. Quer dizer, é possível, e eu achei interessante uma discussão que houve na internet, uma argumentação interessante, especialmente com essa questão da transexualidade que está acontecendo no Brasil, que está tão evidente na mídia. Uma mulher pergunta: daqui 100 anos, quando forem exumar o corpo de uma pessoa trans, de que jeito vão identificá-la? Ah, isso aqui é corpo de homem. A ossatura é de homem. Por mais que tenha se sentido mulher. Eu gostei desse argumento, mas não precisa ir de 100 anos, daqui 20 anos, o corpo se desfez, não é? O que vai ser? Quer dizer, o sentimento não muda o sexo. O sentimento não muda o sexo. O fato é que a gente conhece pelo osso, pelo olho, pela arcada dentária, pelas digitais, que o indivíduo é único na Terra. Não existe outra pessoa como você. E também não existe outra pessoa como a sua mulher. E, portanto, não vai existir nenhum casal como o de vocês, nenhuma genética semelhante. Ainda que a gente herde coisas dos nossos pais, doenças, características físicas, a gente tem que deixar aquela unidade familiar para criar a nossa própria unidade familiar. Então, em que a gente vai depender dos nossos pais? De conselhos quando a gente necessitar, de orientações quando a gente necessitar, até de empréstimo de dinheiro quando a gente puder precisar, né? Tem pai que financia filho. Mas nós temos que entender que nós estamos criando a nossa própria unidade familiar. E a gente é o cabeça dessa unidade familiar. A gente não pode deixar a coisa sem rédea. Não é a nossa mulher que vai mandar nas coisas. É a gente. E a gente vai se desligar do nosso pai e da nossa mãe. E a gente vai resolver os nossos problemas sozinhos. A melhor coisa que a gente faz quando casa é não morar junto. Não more junto. Vocês que vão casar, não morem juntos. Por quê? Porque existe interferência dos mais velhos na família dos mais novos. E vocês precisam aprender pela batida de cabeça um no outro. Porque quando a gente tem um filho, uma filha casada dentro de casa, a gente começa a interferir e não tem percepção de que a gente está interferindo. Não tem. A gente não tem a mínima noção que está atrapalhando, muitas vezes, o casamento dos nossos filhos. Está aí a ordem. Deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher para serem os dois uma carne. Não vai perder a amizade com eles. Mas problema financeiro vai ter que discutir com a mulher e não com o pai e com a mãe. Problema de temperamento vai discutir entre si e não com o pai e com a mãe. Você tem que respeitar pai e mãe até o fim da vida. Mas quando você casou, você assumiu o lugar de pai e o lugar de mãe. Agora você é o pai. Agora você é a mãe. Então a sua unidade familiar começou e Deus está aí para te ajudar. Então as perguntas aí, tenho consciência de que eu e minha esposa formamos uma família inédita na terra? Eu estou ciente de que sou responsável diante de Deus pelos membros da família, inclusive os meus filhos. O meu pai é o sacerdote da casa dele e eu sou sacerdote da minha casa.
O meu pai é pastor da casa dele, eu sou pastor da minha casa. Houve um corte e eu passei a vivenciar com meu pai a mesma experiência que ele tem. Olha, a relação entre humanos é assim, você é totalmente dependente quando nasce. Mas à medida que você vai crescendo, o relacionamento com seu pai, com sua mãe, ele tende a se horizontalizar. Porque você vai passar a ter os mesmos problemas que eles têm. Eles já viveram isso. Mas agora você está tratando das mesmas situações. Então, os meus filhos já estão com mais de 40 anos cada um, eu os trato como amigos e não como filhos. Ô meu filho, saudade de você, como é que está? Tudo bem? Ótimo, que coisa boa. Se ele quiser contar, ele conta. Se ele não quiser contar, ele não conta, como um amigo faz. Eu amo, eu intercedo por ele o tempo todo. Entretanto, a relação dele como filho continua pesada no ponto de vista sacerdotal, mas não do ponto de vista de ser o líder dele, porque ele passou a liderar a própria casa. E isto não é abrir mão, isso é deixar que ele exerça o seu papel de homem. Mesmo que a minha esposa trabalhe fora, entendo que o peso pela provisão recai sobre os meus ombros, isso é muito cultural. E eu sei que um homem, quando é desempregado, sofre muito, porque ele diz assim, eu sou o que deve trazer comida para dentro de casa. Mas se ela tiver qualificação e tiver empregada, você, enquanto procura trabalho, a substitui. Paciência, fazer o quê? Você não conseguiu colocação no mercado ainda, então, paciência. Continua orando, mas não para de trabalhar, não desanima. Só não se entenda como menor do que ela, porque você nunca foi, nunca será menor do que ela por causa das funções que você exerce. Uma palavra sobre os filhos. Porque Paulo vai dizer, e vocês pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Há um currículo para ser praticado com os filhos. O currículo é disciplina e admoestação do Senhor. Diga. Da ira. A ira, eu já vou mostrar. O que é levar uma criança, um adolescente, um jovem à ira? A ira, nesse sentido, está muito ligada à questão do desânimo, à questão da raiva contra os pais. Está muito na direção da pessoa ser assim, ter uma vida ruim, desperdiçada, quebrada, sem rumo. Então a ira é um conjunto muito grande de coisas que estão aí comprometidas. Diga. Então, tem várias coisas. Você já carregou água na mão? Já pegou água na mão? Como é que é o melhor jeito de pegar água? Conchinha? Cunha? Sei lá. Cuia. Assim. Você carrega a água assim. O que acontece se você carregar assim? Ela escapa. E se você fizer assim? Ela escapa também. O melhor é assim.
Resiliência, o meio do caminho. Nem assim, nem assim. Então, o primeiro ponto negativo que o David Merck aponta é o excesso de proteção. Filho, não vai, porque você vai cair. Filho, não põe a mão aí, que você pode me machucar. Filho, não sei o quê. Filho, não sei o quê. Filho, não pode isso. Não, não, filho, não, filho. O pai superprotetor precisa deixar o filho tomar umas para aprender. Os índios norte-americanos não impediam os seus filhos de chegar perto da fogueira. Diz assim, por que você não impede que o seu filho chegue perto da fogueira e ponha a mão? Ele disse assim, porque vai ser uma vez só na vida dele que ele vai pôr a mão. Nunca mais ele vai pôr a mão, ele vai aprender que aquilo lá dói. Até cachorro a gente educa assim. Eu não sei se vocês viram na internet, uma pessoa mostra o xixi que o cachorro fez para o cachorro, e aí pega um cachorro de pelúcia e bate nele pra caramba. Pega o cachorro de pelúcia e bate no cachorro de pelúcia na frente do cachorro lá. O cachorro nunca mais urina. Os nossos filhos precisam ir se desenvolvendo na liberdade. Os meus 2 meninos têm diferença de 4 anos. Quando o que tinha 16 quis sair de casa para algum evento, naquela época era assim. Eu deixei. Aí o de 12 chegou e disse assim, ele pode, por que eu não posso? Eu falei, porque você tem 12, quando você tiver 16 você vai. Simples. Não é porque um filho que está mais velho tem direito de fazer uma coisa que o outro tem também. Não está maduro. Só que a gente precisa entender que os nossos filhos amadurecem e eles precisam ir ganhando cancha. Como é que eles fazem isso? Quando a gente excede na proteção. Outro problema, quando a gente gosta mais de um filho do que do outro. A gente acaba protegendo, defendendo um filho e atacando o outro. Então, ainda que a gente goste mais de um filho do que de outro, porque o temperamento às vezes é igual da gente, e por isso dá mais choque, a gente deve ser justo. A gente não pode ter favoritismo. Não tem filho predileto na família do crente. Pode ser que tenha um que dá mais trabalho. Por exemplo, você pega uma pessoa que consome drogas e o outro que não consome. É claro que você vai prestar mais atenção no que consome drogas, porque ele está doente. Ele está sujeito a morrer. Entretanto, você não pode desprezar o outro em função disso. O que acontece quando uma criança nasce em casa e tem já um irmãozinho? Como é que ele se sente? Não tem aquela crise de ciúmes e ele começa a agir estranho? Quer dizer, você tem que de alguma maneira compensar com aquele filho que não te dá trabalho as ações em relação a quem te dá trabalho. Então, não pode fazer diferença. E olha, a gente tenta educar do mesmo jeito, mas eles são diferentes. Então, os resultados da educação serão diferentes. A gente precisa compreender isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que é nossa família, é sangue do nosso sangue. Você já ouviu aquela história? Olha, eu sou filho adotivo, mas os meus pais gostam mais de mim do que os filhos autênticos. É um erro isso. É um erro isso, tem que haver claridade nesse negócio. A outra coisa
é desestimular. E quando você desestimula um filho? Quando você menospreza o que o filho faz. E às vezes é sem querer que você faz isso. Legal, legal. E vai cuidar de outra coisa. O filho chega, pai, o que eu fiz na escola? Bom, bonito, tchau. Para um pouco, mesmo que esteja horrível. Mesmo que esteja horrível. A outra coisa é negligência. Eu sei o que tenho que fazer, mas não faço. Tenho preguiça de fazer. Isso tudo está no campo de promoção do desajuste do filho. O filho se desajusta com essas nossas atitudes. Então, e a outra coisa é crueldade física ou crueldade verbal. Olha, eu não encosto a mão no meu filho. Nunca bati no meu filho. Só o chamo de canalha, de sem vergonha, de malcriado, de peste. Mas nunca bati. Não faz a mínima diferença, porque você acabou com a moral dele. Então, se você quer o respeito do seu filho, você tem que respeitá-lo também. Você tem que ter, assim, esse critério de ser bem cuidadoso em como você fala. Então, você tem que ser uma pessoa que aprenda a cuidar dos seus com honra. Quando você honra, você recebe honra. Do lado positivo, você tem exatamente essa proteção, que é a proteção gradual. Né? Você precisa... O menino vai para a partida de futebol. E lá ele se contunde, ele cai, ele escorrega, ele faz uma jogada. Você chega e diz assim, tá bem, limpa aí o machucado, vai, joga lá. Tem que ralar. Foi assim que eu aprendi. Tem que dar para os filhos a condição deles se desenvolverem, não tem que ter esse, sabe, eles não vão morrer, pensa na sua infância, você deve ter comido terra, e você está vivo. Qual é o problema do teu filho chupar uma chupeta que caiu no chão? Vai morrer? Você não sabe, mas, sabe, às vezes aparece na internet e diz assim, no meu tempo, a gente ralava, limpava e continuava jogando, hoje põe band-aid, põe não sei o quê, ai meu filhinho, ai, não é? Nada disso, gradual, tratamento igualitário, estímulo, diligência, quer dizer, não pode ficar em cima do filho, mas também não pode descuidar do filho, e tem que trabalhar essa disciplina no Senhor. O que é a disciplina no Senhor? Como é que Deus nos trata? Deus nos trata com misericórdia, Deus nos trata com paciência, Deus nos trata com perseverança, Deus nos coloca de volta no caminho, Deus cuida de nós de um jeito abençoador. Essa é a disciplina. Tem um lance que hoje em dia não se pratica, que é a varinha. Né? A varinha. E quem foi educado na varinha não apanhou muito. Pelo menos lá em casa foi assim, os 3 passaram pela varinha. Ofendeu a Deus, desonrou pai e mãe, desonrou alguém mais velho, a gente ia na direção da varinha, só ia na direção, porque bastou uma vez para apanhar de varinha. E como é bater com a varinha? Bater com a varinha dá uma dor na gente, porque a gente não quer machucar a criança. Então toda a nossa ira, toda a nossa raiva
precisa ser colocada dentro do guarda-roupa para a gente poder disciplinar essa criança segundo o que ela necessita e não segundo o que eu acho que ela mereça. Porque quando eu perco a calma, eu bato sem necessidade. Às vezes ela precisa de uma lambada só. Só isso. E nada mais. Aí, da próxima vez que ela faz alguma coisa, você diz assim, vou pegar a varinha. Não, pai, não é necessário. Eu sei o que eu fiz. Ótimo. Então vamos corrigir isso aí? Use da varinha. Use da varinha. Não tenha medo da psicologia, não. Porque nenhum filho disciplinado com amor se tornou revoltado. É verdade, inclui evangelizar os filhos, dar testemunho, exatamente. Então, estes são alguns elementos que nós encontramos em Efésios, que falam da nossa responsabilidade com a família. Eu espero ter ajudado vocês a refletir sobre isso, tá bom? Deus abençoe.